Todo mundo conhece alguém que luta contra alguma doença neurológica, como Alzheimer e Parkinson. E mesmo se você acha que não conhece ninguém, saiba que essa pessoa pode estar mais perto de você do que você imagina. Olha, Carol, essa é a mais pura verdade. E você aí do outro lado também deve saber que não existe cura ou tratamento definitivo. Mas um médico brasileiro tem conseguido bons resultados com uma terapia inovadora que ele mesmo desenvolveu nos Estados Unidos. Por isso eu quero chamar a sua atenção, porque aqui na Record TV a gente tem uma pessoa muito querida, muito guerreira, que está enfrentando essa jornada de peito aberto. Parte dessa jornada, inclusive, assim, ó, em frente às câmeras. O nosso repórter André Tal foi conhecer de perto como funciona esse tratamento. E ele vai contar de um jeito muito pessoal como tem sido essa experiência intensa e transformadora. Alzheimer, Parkinson, esclerose. Doenças neurodegenerativas que afetam o corpo, a mente, as funções vitais e que são cada vez mais comuns. Todos os dias, os médicos descobrem quase 400 novos casos de esclerose lateral amiotrófica no mundo. 40 milhões de pessoas têm Alzheimer. E há mais de 10 milhões de pacientes com Parkinson no planeta. Gente de todas as idades. 10 a 15% dos indivíduos que desenvolvem a doença de Parkinson pode estar abaixo dos 40 anos. Nós temos doença de Parkinson que começa com 20 anos, 40 anos, e indivíduos com abaixo de 65 anos. Não existe cura. Os remédios ajudam a reduzir durante algum tempo a força dos sintomas. Mas nos Estados Unidos, um tratamento clínico pode trazer esperança contra essas e outras doenças menos conhecidas, mas igualmente devastadoras. O estudo é coordenado pelo Dr. Mark Abreu, um médico brasileiro pesquisador da Universidade de Yale. Ele é um neurocientista especialista em termodinâmica cerebral. Daqui a pouco vamos entender melhor como funciona esse choque térmico e como a técnica pode ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas. Mas antes, eu preciso fazer uma revelação. E essa é uma reportagem também que vai falar sobre a minha vida, minha história de vida. Porque eu, André Tal, sou portador do mal de Parkinson. E a partir de agora, vou quebrar o silêncio sobre algo que há anos eu tenho tentado esconder. Uma simples caminhada para mim já se tornou um enorme desafio. Então, basicamente, eu tenho que pensar para cada movimento que eu faço, pensar para cada passo que eu dou, porque o movimento automático foi perdido. Tremor, que é o sintoma mais conhecido do Parkinson, é só um dos vários sintomas dessa doença. Felizmente, eu não sofro muito de tremor, mas sofro principalmente de rigidez. Então, se vocês repararem, essa mão minha é, de certa forma, deformada, o braço mexe menos, a perna puxa, os movimentos são muito mais lentos e tem também a perda de expressão facial. Para mexer, para sorrir, não é automático também, eu tenho que forçar o rosto. Então, quando eu gravo alguma coisa, se eu deixar, fica só a boca mexendo, mas se eu forçar, aí sim eu consigo mostrar a expressão facial, mexer a cabeça, porque no automático não vai mais. Os primeiros sintomas motores surgiram em 2017, época em que eu era correspondente da Record TV na Europa e vivia em Londres. A crise dos imigrantes é o maior símbolo desse drama humanitário. Tinha 39 anos e 2 filhos bem pequenos. E aí eu empurrava o carrinho do bebê e sentia que era devagar, que era difícil, que era travado, não entendia o que estava acontecendo. Definido nas oitavas de final. Junho de 2018, cobertura da Copa da Rússia. Enquanto trabalhava em Moscou, um alerta ainda maior. Eu tentava teclar e essa mão não teclava direito. Essa aqui mexia e essa aqui não mexia direito. Falei, caramba. Alguma coisa mais grave, alguma coisa que não é normal. Agosto de 2018, meu aniversário de 40 anos e férias em Chipre. E aí bolo, festa, praia, mar, piscina com as crianças. Mas meu braço estava travado assim, como se fosse um robô. Decidi procurar um neurologista no Brasil. E aí ele
fez alguns testes, movimentação. Falou, mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu falei, desde 2011, que eu não tenho olfato, eu não sinto cheiro. E aí ele só falou assim, muitas vezes pacientes de Parkinson, antes dos sintomas motores, alguns anos antes, perdem o olfato. Eu falei, Parkinson. Olhei pro meu pai, começou a chorar. Eu falei, como é que eu vou contar isso daí pra minha esposa, né? Receber o diagnóstico para mim foi devastador e os sintomas diários foram ainda piores. Vou mostrar para vocês, por exemplo, tô trabalhando, tenho que dobrar aqui a manga da camisa. Demora horrores, a mão não mexe direito, eu desvirei ela, agora eu vou virar. Olha só, é dificílimo, é frustrante. A primeira reação foi tentar esconder um segredo amargo. Aconteceu o que com seu braço, sua mão, o que tem? Tá mancando por quê? Aquilo te devasta por dentro, porque você não quer deixar transparecer, ou até agora eu não queria deixar transparecer, queria esconder, e quando alguém descobria o seu segredo de alguma forma, ou descobria que tinha algo errado, eu chegava em casa arrasado, assim, chorando, né? Muitas vezes, colocando para fora as emoções. A Rebeca tem agora o melhor desempenho em uma única edição dos Jogos. Nesse ano eu fui cobrir as Olimpíadas de Tóquio e de lá eu ancorava um bloco de 10, 15 minutos no Jornal da Record ao vivo. Responsabilidade enorme e algo que eu não tenho medo, porque eu sempre fiz ao vivo e fiz grandes coberturas. Mas ia entrar ao vivo e já dava insegurança. E se meu braço não mexer? E se eu segurar o microfone com essa mão e a mão estiver vulnerável, se ela não estiver firme, vai chamar atenção. Um desafio e tanto, mas foi graças ao trabalho que eu também pude encontrar um sinal de esperança. Primeiro, tive acesso ao vídeo de um paciente com mal de Parkinson que fez o tratamento com o Dr. Mark nos Estados Unidos. Veja como ele era antes. E como ficou depois. Pedi para a produção entrar em contato com o Dr. Mark para a gente entrevistá-lo no JR Mundo, programa de entrevistas que eu apresento na Record News e nas plataformas digitais da Record TV. Como, doutor? Como é que vocês induzem essa proteína de choque no cérebro? E ele começou a falar que ele conseguia parar doenças neurodegenerativas, inclusive o Parkinson, e conseguia regredir sintomas. E eu ali na cadeira do estúdio ouvindo aquilo como apresentador e dentro do meu coração uma velocidade imensa, disparada. Eu falei, peraí. Eu falava, fazia as perguntas e minha cabeça rodando, falando, pô, é esse cara que pode mudar minha vida, então. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor, parabéns pelo seu trabalho. Acabou a entrevista, eu liguei para ele. Falei, doutor, queria fazer uma matéria aí com o senhor no local. Ele falou, senhor, você é muito bem-vindo, André. Eu falei, mas tem um detalhe. O paciente, para a gente mostrar, seria eu. Novembro de 2021. Estava em Israel nas gravações para o especial sobre a Bíblia, a história do maior best-seller de todos os tempos. Foi quando recebi a confirmação do Dr. Mark para o tratamento nos Estados Unidos e a autorização dos meus chefes para fazer essa reportagem. Estava no lugar certo e na hora certa. Jerusalém, Muro das Lamentações. Acredito muito na ciência, mas sem fé nada acontece. Então, antes de qualquer coisa, ir no lugar mais sagrado que existe no mundo para pedir a Deus. Uma vez que eu venho aqui me emociono. Claro, agora faltando pouco tempo pro tratamento, uma emoção muito maior.
E está na mão de Deus. No dia seguinte, desembarco na Flórida, Estados Unidos. Vamos lá. Primeira consulta, hoje é dia de avaliação, o doutor já está lá em cima me esperando. Expectativa, coração batendo forte, está chegando a hora. Essa é a sala onde daqui a 3 dias vou entrar no chamado túnel térmico cerebral. Equipamento desenvolvido pelo médico brasileiro e aprovado pelo governo americano. Finalmente encontro o Dr. Mark Abreu. Doutor, o que é que eu posso esperar aqui daqui a 3 dias? O que vai acontecer comigo? Bem, nós vamos, na verdade, entrar numa esfera, uma dimensão diferente. Uma jornada no seu cérebro, no qual você vai começar a ter uma experiência diferente. O objetivo do tratamento é atacar as proteínas defeituosas relacionadas às doenças degenerativas. Para isso, o corpo do paciente é aquecido a mais de 100 graus. Isso induz a produção das chamadas proteínas de choque térmico, que reparam as proteínas defeituosas e estabelecem um ciclo de restauração no cérebro. Então essa proteína é capaz de regenerar meu corpo e meu cérebro? É capaz de regenerar, é capaz de remodelar, ela retira também o que há de... exatamente, os agregados tóxicos. Isso o senhor faz com calor? A gente usa a biologia e a física combinada para se atingir os determinados, vamos dizer assim, limiares necessários. Minha função é simplesmente direcionar os impulsos para que o seu cérebro, vamos dizer assim, novamente, acorde ou seja ativado. O senhor não pode me prometer nada? Prometer não. Existe a possibilidade da sua cura, existe a possibilidade da regressão, existe a possibilidade da restauração. Mas eu não posso garantir, apesar de todo o sucesso anterior. Posso ter esperança? Com certeza, pode ter esperança. Foi a primeira vez que eu ouvi de alguém que tem esperança, porque sempre me perguntaram se eu aceitei a doença. E eu nunca aceitei a doença. Eu sou indignado, fiquei indignado, estou indignado, eu sou indignado com a doença. Então, desde que eu recebi o diagnóstico, onde existe 0,05% de chance de eu melhorar alguma coisa, eu vou atrás. Na sala ao lado me encontro com a família do seu Wilson, de 62 anos. O paciente brasileiro tem doença de Alzheimer entrando em estágio avançado. Ele passou pela primeira sessão com o Dr. Mark 2 dias antes dessa entrevista. O que o senhor acha que melhorou? Tudo, né? E como é que o senhor está se sentindo agora? Me sentindo bem. A irmã e a esposa do paciente contam como ele se comportava até 2 dias atrás. Qual foi a cena que mais te impressionou, que mais te machucou? Acordar de manhã, tomar um banho, se arrumar todo e eu perguntar onde você vai assim, todo bonitão. Eu vou para a faculdade. Há quantos anos ele fez essa faculdade? Uns 30 anos. Elas garantem que já houve regressão dos sintomas. Eu não lembrava o que ele tinha feito há 10 minutos atrás. Ele lembrou que a janela do carro ficou aberta e precisava voltar logo para não molhar o interior do carro. É ver ele nascer de novo, é aquela luz que tinha se apagado, que estava quase se apagando, renascendo, ela está reluzindo novamente. Conversamos também com Linda Collins, paciente americana diagnosticada com ataxia espinocerebelar, uma outra doença degenerativa cruel. Linda mora no estado da Geórgia e conversou com a gente pela internet sobre o tratamento com o Dr. Mark Abreu. Os sintomas começaram em 2012. Sentia vertigens, dificuldade para sair da cama, fiquei sem equilíbrio e a doença progrediu até eu ficar presa a uma cadeira de rodas. Linda estava praticamente paralisada quando passou pela indução de proteínas de choque térmico.
No dia seguinte, eu já andava. Fui caminhar no parque, apenas segurando o braço do meu marido. Parecia um milagre. 4 meses depois, Linda jogou futebol com amigos na praia. Ela é essa que aparece comemorando um gol. Linda já passou pela segunda sessão e hoje convive com sintomas bem mais leves. Recuperei minha liberdade. Isso mudou a minha vida. Me deram minha vida de volta. E está chegando a minha vez. Como vai ser aguentar quase 2 horas num túnel onde a temperatura chega a mais de 100 graus? Por que o corpo não sofre queimaduras? E a expectativa? Será que eu, André Tal, terei sucesso nesse tratamento contra o Parkinson? Doença que enfrentei em segredo nos últimos anos? Esse é o Domingo Espetacular, de volta ao vivo, com uma chama de esperança para quem sofre de doenças neurológicas. Depois de revelar que lutou em segredo durante anos contra a doença de Parkinson, o repórter André Tal decidiu passar por um tratamento experimental nos Estados Unidos. A técnica inovadora foi desenvolvida por um médico brasileiro. Você vai acompanhar agora em primeira mão cada detalhe desse tratamento. E tudo contado pelo próprio André, que é ao mesmo tempo o repórter e o paciente dessa reportagem. Miami, Estados Unidos, 24 horas antes do tratamento. Olha só a surpresa, quem desembarcou aqui na Flórida, minha esposa Michelle, para dar o apoio emocional, espiritual, afetivo. Na noite anterior ao tão esperado dia, sou surpreendido com cartas e vídeos dos meus filhos, Ave, de 7 anos, e Benjamin, de 4. Ave, Benji, mamãe, papai, espero que seu Parkinson cure logo. O filho mais velho escreveu para mim. Oi, papai, tô com muita saudade de você. Eu quero que você jogue futebol comigo, pai. No fundo é isso, né? A gente quer ficar bom pra brincar com os filhos, pra viver a família. Eu vou ficar bom pra jogar bola com ele sempre. Segunda-feira, 22 de novembro. Daqui mais ou menos 1 hora, 2 horas, eu finalmente entrar no túnel da temperatura cerebral. E aí a gente espera que a transformação no cérebro, no corpo aconteça, que é o que eu tenho esperado há tanto tempo. Antes, sou submetido a uma bateria de testes de mobilidade, força, exames de sangue e um teste de olfato. Eu perdi o olfato há cerca de 10 anos, então a gente vai fazer um teste de olfato agora para ver o antes e depois do tratamento, como é que está meu olfato. A enfermeira oferece vários tubos com aromas diferentes. De olhos fechados, eu preciso adivinhar. Eu não sinto quase nada. Depois, o teste é com cartões. Em apenas um vai ter o cheiro de perfume. Tem esse pontinho vermelho. Eu não senti quase nada em nenhum. Talvez esse aqui bem distante, assim, mas... Não é isso. Então mostra para a câmera lá. Então, nós vamos pegar aqui o qual que é. Aqui está. Não vem nada. Não vem nada. É hora de ir para a sala de indução. Estou prestes a iniciar a experiência mais intensa da minha vida. Michelle, minha esposa, fica o tempo todo ao meu lado. É um misto de querer que dê muito, muito certo, com medo de pensar e tudo junto. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, muito certo. Já deu certo. A equipe do Dr. Mark me conecta a uma série de sensores e indutores que vão provocar o choque térmico. E os indutores, eles são emissores, então, dos impulsos. Estaremos automaticamente direcionando os estímulos através dos indutores. A equipe me avisa sobre as dificuldades que vou enfrentar. O calor chega a um ponto tão alto, de mais de 100 graus centígrados dentro da câmara, que
esse calor é tão alto que ele vai se transformar em pressão. Então, o que elas estão falando para você é que você vai sentir uma pressão muito grande no corpo. E que naquele momento é para você respirar, né? Assim, profundamente, porque a tendência é começar a respirar rapidamente. Começa a indução. A música me ajuda a relaxar um pouco. Mas a temperatura começa a subir. Todos os meus sinais vitais são constantemente monitorados. Tá funcionando, doutor? Tá funcionando, tá maravilhoso. Durante a indução, os 5 principais sistemas do corpo humano são ativados. Mas o tempo passa e a tolerância ao calor extremo diminui. Começo a transpirar muito. Dentro do túnel, a temperatura agora passa dos 100 graus. O meu cérebro chega a 42 graus. É muito, muito difícil. Tá sentindo algum formigamento? Latejando, doutor. O desconforto se transforma em agonia, ansiedade. Que área que tá adormecida? Conta pra mim. Calcanhar, a mão esquerda. Calcanhar e a mão esquerda. O médico monitora tudo pelas telas do equipamento, dos computadores e também do celular. O objetivo é produzir a maior quantidade possível de proteínas de choque térmico. É um tratamento sem qualquer efeito colateral, mas eu não imaginava que pudesse ser tão difícil. É muito mais intenso do que eu imaginava. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Depois de quase 2 horas no túnel, a máquina finalmente é desligada. Começo a me movimentar. Como é que chega a 100 graus e não tem uma febre? Para queimar, ela teria que estar mantendo, né? Ela então injeta o calor, retira o calor, injeta o calor. Então permite com que todo esse calor, né, não se mantenha por tempo suficiente para causar qualquer lesão. Depois de 30 minutos, na sala de descanso, uma boa surpresa. Eu fui tomar banho agora, e aí passar shampoo na cabeça, e eu nunca conseguia fazer com a mão esquerda, sempre com a mão direita e a mão esquerda travava. E agora, quer dizer, quero acreditar que já é um sinal de regeneração do cérebro, né? Rapidamente. Vamos esperar mais. Acho que tem muito mais por vir aí, aos poucos. Vamos lá. Na manhã seguinte, acordo animado para uma corrida de 8 quilômetros na esteira. Algumas horas depois, um teste de caminhada no calçadão. E começo a ficar impressionado. O corpo já funciona bem melhor. Como é bom, né, poder caminhar com os braços mais soltos, mais rápido, passo mais regular, acompanhando as outras pessoas aqui à beira-mar. Para mim, já é uma grande vitória, já é uma grande diferença, porque eu não vinha conseguindo fazer isso. Minha mão também não está perfeita, mas está bem menos deformada do que estava antes. E um outro detalhe, a coordenação melhorou muito. Então, para pegar o celular no bolso, olha só, é rápido. Para colocar de volta também, não é 100%, mas para mim já é enorme, é uma conquista gigantesca. Bora caminhar na areia, né? Vamos lá. É o grande teste. Terreno mais difícil. De volta ao consultório, faço alguns testes de mobilidade. A mão esquerda, infelizmente, não recuperou ainda a habilidade para movimentos finos. É preciso dar tempo ao tempo. Isso é o mais difícil, cara. Desde o começo. Mexer essa mão aqui, tocar o piano é o mais difícil. Mas quem sabe, né, nos próximos dias e meses, volte ao normal. Mas e o olfato? Como será que está?
surpreendentemente, volto a sentir cheiro. Sim, um pouco cítrico. A memória dos odores ainda está um pouco confusa, mas vamos para o teste decisivo. Dos 7 cartões, apenas um tem perfume. Ele está marcado com um pontinho vermelho. Nem precisa falar mais, não? Nossa. Esse aqui mesmo. Essa aí, meus parabéns. Vamos abrir a última lá pra ver se tem alguma coisa lá. Essa não tem nada também. Pô, pra quem ficou 10 anos sem sentir cheiro, olha, faz uma baita vitória, viu? Meus parabéns. Naturalmente, com o tempo, o próprio cérebro agora vai restaurar. O cérebro, a doença vai lutar ainda, né? Porque a doença está estabelecida. Então tem essa, vamos dizer, uma briga entre o ciclo virtuoso positivo e o ciclo vicioso, né, negativo. A luz vencendo a escuridão. O Dr. Mark me explica que é possível que eu tenha que fazer novas sessões de indução para evoluir ainda mais. Como dissemos no início da reportagem, o tratamento é experimental, autorizado pelo FDA, Agência de Saúde dos Estados Unidos. Não existe promessa de cura, mas o médico acredita que nas próximas semanas meu cérebro pode continuar se regenerando. A tecnologia que ele dispõe e oferece para os pacientes é uma tecnologia que não prejudica o doente, isso é muito importante, né? Pelos resultados que a gente vê na internet, na web, é bem promissor. O importante é essa tecnologia estar disponível no mundo todo, né? E por isso a gente precisa que os resultados que ele tenha com os pacientes dele, ele publique em revistas científicas bem conceituadas, né? Ainda não posso afirmar que voltarei a ser o André de alguns anos atrás, mas posso garantir que já sou um André com muito mais controle do corpo do que alguns dias atrás. E o principal, ao quebrar o silêncio e aceitar fazer parte dessa jornada, consegui mostrar a todos os outros pacientes de doenças como a minha que, acima de tudo, existe luz e esperança. É nóis. Você pode assistir ao meu depoimento na íntegra no canal do Domingo Espetacular na internet, com muitos trechos que não apareceram aqui na reportagem. Minha avó, Dona Clara, desde que eu era pequeno, eu me lembro da luta dela contra essa mesma doença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular. Onde tiver essa esperança, onde tiver uma ideia, uma inovação, eu vou atrás, eu vou buscar e vou vencer. Precisa dizer que o André é um gigante? Leva a nossa torcida com você, meu irmão. A gente está com você e, inclusive, a gente quer mostrar agora, para quem assistiu esse seu diário, como é que você está agora, depois de passar pela indução nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessas imagens. O que você está vendo aí é o André, 11 dias depois do tratamento experimental nos Estados Unidos. Ele já está de volta ao Brasil, faz treinos funcionais todos os dias. O André nos contou, inclusive, que a cada dia percebe algum tipo de evolução. Agora, olha a outra imagem. Você que assistiu a reportagem inteira. Olha a próxima imagem. O André se emocionou porque voltou a sentir o cheiro do shampoo no cabelo dos filhos. Coisa linda. Lindo demais.